Distante de Deus, parte 4, capítulo 17. Uma agonia muito grande tomou conta de mim. Na inconsciência da morte, queria gritar por socorro, mas a mente em turbilhão me mostrava que naquele lugar, naquele tumulto que ocorria lá, ninguém sequer me ouviria ou poderia me ajudar. Não suportava a dor dos ferimentos. Queria me mover, levantar. Foi quando percebi diversos seres se atirarem sobre mim. Não entendi o que faziam. Somente um mal-estar seguido de uma fraqueza imensa tomou conta de mim. Desfaleci. Não sei dizer quanto tempo fiquei inconsciente. Quando despertei, senti que estava sendo colocada em uma cova por homens destituídos de amor ou misericórdia, pois nenhuma prece acompanhava aquele ato. Por alguns momentos, ante o terror do que ocorria, minha mente correu ao passado vertiginosamente. Fui vendo toda a minha vida passar diante de mim. Cada ato, cada ação, tudo me era mostrado com uma clareza imensa. Observava também que, junto com o que vinha, sentia também a consequência de cada ato. Eu era então o ator principal daquele drama e o censor que analisava e sabia em que errara. Muito tempo se passou, até que o horror de me sentir embaixo da terra principiou a tomar conta de mim novamente. Lembrei-me então do que vira em vida. Sabia que já estava morto. Dentro de mim algo me alertava para controlar o pensamento, controlar as emoções. Já tivera muitas experiências fora do corpo. Estava acostumado a ver, ouvir e até conversar com espíritos. Era uma questão de tempo para eu controlar aquela situação. Recorri a toda a minha força interna para manter-me sereno. As dores do ferimento eram insuportáveis. Faziam-me perder a consciência às vezes. Busquei movimentar-me e tentar sair dali. Para isso era preciso relaxar, como nos exercícios. Aos poucos fui me lembrando de cada passo, esforçando-me por fazer cada etapa, controlando a respiração, e principalmente aquela dor insuportável e pensar em estar fora dali. Assim não posso dizer quanto tempo me custou isso, mas o esforço foi grande. Passado um momento em que me acometeu uma inconsciência, vi-me fora dali sentado na grama, recostado em um muro. Não vi como fui parar ali, mas procurei aproveitar e respirar livremente. Olhei para minha barriga, o ferimento sangrava muito, doía miseravelmente. Sem ânimo, deixei-me ficar ali recostado. Não tinha ideia de quanto tempo se passara, e ainda me encontrava no cemitério. Vi muitos seres passarem por mim. Uns eram encarnados, mas a maioria era de desencarnados como eu. Vi muitos seres enterrados. O cemitério era de periferia, tudo muito pobre. Havia algumas covas à beira da terra, num total desrespeito para com aqueles que ali foram enterrados. Vi um destes espíritos que tentava em vão jogar terra por cima de seus restos, que apareciam sobre a terra. Tapava tudo, daí a pouco percebia que os ossos continuavam aparecendo. Então recomeçava a tarefa. Supus que aquele corpo fora o dele, mas não perguntei. Ele sequer percebia quem estava ao seu redor. De vez em quando chegavam os coveiros, retiravam os restos e os levavam. Limpavam o lugar que dali a pouco era ocupado novamente. Para eles, lidar com a morte era uma rotina como outra qualquer. Às vezes o cemitério era assaltado por seres horrendos, que levavam os tantos que conseguiam atrair, não sei por que processo. Outros se encaminhavam para eles sem ao menos os verem. Eu, sem sair daquele meu canto, percebia todo o movimento do cemitério. Posso dizer que por um bom tempo aquele lugar passou a ser a minha nova casa. Às vezes, pensava no presídio, naquela revolta em que me via envolvido e perdi a vida. Nesses momentos, a dor do ferimento aumentava terrivelmente. Percebi que isso estava ligado à lembrança. Tentei então não pensar. Afastava qualquer lembrança da mente quando percebia que iria me trazer mais sofrimento do que poderia suportar. Tornei-me um mero espectador daquele lugar, sem me envolver com nada. Sentia que na quietude mental encontrava certo alívio para a dor, a fome, a sede e o desconforto de uma forma geral. Às vezes perdia a noção de tudo. Parece-me que dormia, não sei dizer. Então voltava a mim e percebia que tudo continuava como antes. Verdadeiro terror tomava conta de mim quando chegavam os assaltantes do cemitério. Não sei por que os considerava assim.
Eram realmente como assaltantes que chegam de supetão, pegando os desprevenidos. Sentia na minha intuição que poderia haver coisa pior naquele mundo tão novo para mim, e que aqueles seres passaram a ser a personificação desse mundo mais difícil ou sofrido. Sofrimento por sofrimento, preferiria ficar ali mesmo. Mas um dia fui percebido por eles. Vários se agruparam ao meu redor e um deles me falou: "Eu te conheço." Não conseguia responder, mesmo porque eu achei medonho e ele se aproximara demasiadamente do meu rosto. Chegava a sentir o seu bafo que me revirava o estômago. Queria me afastar. Não tinha forças e sabia que eles não me deixariam sair. Pela primeira vez me arrependi de ter permanecido ali. Deveria ter saído, tentado encontrar outros lugares, alguém que me auxiliasse. Com certeza deveria haver. Estava assim, perdido nestas conjunturas, quando um deles me deu um safanão falando alto. "Ei, está surdo? Estamos falando contigo." "Você não era o tal lá da cadeia? Pois você era de lá, não era?" "Sim." Consegui gaguejar. "Ué, cadê o seu protetor, o Red Marinheiro abandonou-te?" E soltou uma gargalhada no que foi seguido pelos outros. "Não sei dele," eu respondi. "Bem, você vem com a gente, vamos te ajudar a encontrá-lo." "Não, não quero, prefiro ficar aqui." Tornei a responder. "Olha aqui, cara, nós somos bonzinhos. Você não conhece isto aqui como nós. Tem alguns que vêm aqui com pinta de santos e dão fim a quem eles levam. Você quer isto para você?" "Não, é claro que não." Apressei-me em responder. "Então, tu vem com a gente." Eu não queria ir, não queria sair dali, mas sequer tinha ânimo para contrariá-los. Toda aquela força que me fizera dirigir o pavilhão do presídio por quase 3 anos se esvaiu. Assim, completamente destituído de vontade, segui aqueles seres. Melhor dizendo, fui arrastado por eles, pois muitas vezes sequer tinha energia para andar. O ferimento sangrava, como no dia em que fui assassinado. Tentava em vão tapá-lo com o que encontrava, mas não conseguia. O curioso é que o sangue, que estava sempre escorrendo, não chegava a pingar pelo chão. Ele desaparecia logo abaixo do ferimento, estranhando-se pela roupa. Presumi que era reabsorvido novamente por aquele corpo tão parecido com o meu físico carnal. Achava aquilo muito curioso. A verdade é que, apesar de viver qual um farrapo, a mente estava sempre ativa, inquieta, questionando tudo daquele novo mundo. Ansiava por aprender suas leis e dominá-las, saindo daquela situação de mendigo espiritual em que me encontrava. Lembrava-me de Red com sua imponência e poder. Será que de início não passara situações difíceis tal qual eu mesmo? Perguntava-me. No entanto, vencera. Era um senhor respeitado. Se ele pôde, por que eu não? O melhor mesmo era aguardar, observar para aprender. Depois usar isso para mudar aquela situação. Hoje, já me encontrando em outra situação, não entendo como pude viver com tantos conflitos mentais sem sequer lembrar de Deus. Por incrível que possa parecer, eu realmente não me lembrava nenhuma vez de exclamar ou pedir. Era como se estivesse por minha conta e só pudesse contar comigo mesmo. Então, fazia esforços enormes para continuar lúcido, embora a fraqueza geral fosse muito grande. Esses seres que me levaram com eles perambulavam para cá e para lá sem parada. Muitos daqueles infelizes que eles pegavam no cemitério ou mesmo desprevenidos pelos caminhos eram utilizados como objetos de troca. Levavam-nos para um casarão sombrio, totalmente dominado por imensas falanges de espíritos que, no meu entendimento, praticavam a arte da obsessão. Ali era um posto onde eles treinavam incessantemente o hipnotismo, com o qual dominavam as vítimas encarnadas e as desencarnadas também. Uns se especializavam nisso. Gostavam de dominar as mentes das pessoas mais fracas, senti-las em seu poder. Já outros se especializavam em manipular fluidos, tornando-os densos e venenosos, com o qual inoculavam suas vítimas, trazendo doenças graves ao corpo físico, caso não houvesse uma ação rápida socorrendo-as e dissipando os tais fluidos. Tudo isso pude observar, pois estive ali muitas vezes com aquele grupo. Eles não me trocaram por acharem que, por ter sido comandado pelo Red,
um ser muito temido por quase todas as falanges que aqui encontrei, eu seria de alguma utilidade para eles. Ansiavam encontrar o Red e prestar um favor a ele, entregando-o de seus antigos servidores. Esperavam com isso cair nas boas graças dele. Então, nesta condição, eu não era maltratado, mas sofria muito pela minha própria condição e também pelos fluidos que eles emanavam. Chegava a ser asfixiante, principalmente dependendo dos lugares onde me levavam. Um dia, a fraqueza era tanta que caía em uma semi-inconsciência. Neste estado, ouvi-os dizendo: "E esse aí, o que fazemos com ele?" "Bem, a ideia de trazê-lo conosco não foi tua?" "Sim. Você sabe que devo favores ao Red Marinheiro e ele cobre bem caro. Este aí pode ser uma boa paga. Do jeito que está, não serve para nada. Por mim, largava-o aqui mesmo." "Você está louco? Todos sabem que ele anda com a gente. Se for pessoa estimada pelo Red, quando ele souber, vamos ver, vamos ter que dar conta do cabra. O jeito é continuar arrastando." Aí um deles que me amparava, na realidade me arrastava mesmo, ora por um braço, ora por uma perna, porque eu estava totalmente entregue, disse: "Eu estou cansado de arrastar este peso morto. Ele precisa se alimentar." "Concordo", respondeu o que os comandava. "Vamos levá-lo lá no terreiro. A gente o encosta em algum cavalo, faz ele comer alguma coisa e garanto que ele vai melhorar. Assim não vamos precisar carregá-lo." Todos concordaram e lá foram me levando com eles. De início, nada percebi do local, pois a inconsciência já era quase completa. Em dado momento, senti uma descarga de energia que abalou todas as minhas fibras. A consciência retornou quase que imediatamente e me vi colada em um homem alto e forte. Senti uma sensação agradável, um calor me revitalizando. Mas com certeza passei a fraqueza para o médio que correu a se alimentar. Assim, me vi sentado no chão, quase que incorporado àquele homem, sorvendo com voracidade os fluidos da comida que ele ingeria. Quando acabou aquele trabalho, o galo já cantava no horizonte. Com aquela assimilação fluídica, fui melhorando. Muitas vezes, retornei àquele local levando pelo bando, mas já não ia mais arrastado. Antes ansiava pelos dias de trabalho, pois o local era um centro de candomblé, e o irmão que me servia era um pai de santo. Ali me alimentava, e aquela fome e sede insanas que me acompanhavam desde a minha morte se saciavam. Agora já sabia como não passar fome ou sede. Um dia, meditando nisso, lembrei-me de que vira na prisão algo semelhante. Hoje eu fazia aquilo que me repugnava antes. Isso revoltou o meu íntimo. Necessitava mesmo mudar aquela condição de vida. Não sabia o que fazer. Uma revolta muito grande acabou tomando conta de mim. Chorei sem encontrar solução. Muito tempo já se passara e eu continuava prisioneiro daqueles seres. Presenciava situações deploráveis que me chocavam e a revolta mais e mais crescia dentro de mim. Do Red nada sabíamos, parecia ter sido tragado pela terra. De certa forma, aqueles espíritos se acostumaram comigo, e com o passar do tempo de prisioneiro passei a ser um companheiro silencioso. Isto foi de grande auxílio em muitas situações, pois ninguém se mete com quem anda em bando. Já os solitários geralmente são feitos prisioneiros e escravizados. Estas pessoas são utilizadas de várias formas pelas falanges de obsessores. Por exemplo, quando querem despertar algum vício em um encarnado, colocam um ou mais, dependendo da necessidade e da importância do caso, colados ao encarnado, que passa a assimilar aquela atmosfera viciada dos espíritos. Há casos em que fazem até um tipo de cirurgia, ligando fios cérebro a cérebro para que as ideias de um passem para a cabeça do outro. Assim, nessa ligação, dá-se início à obsessão e o encarnado dificilmente consegue libertar-se sozinho. Tem suas tendências aumentadas sobremaneira. Estes espíritos que comandam as obsessões escolhem o espírito escravizado que será colocado perto ou ligado ao encarnado, de acordo com a maneira que eles querem ver o encarnado se perder. Se for pela bebida, vão colocar espíritos que morreram intoxicados por alto teor alcoólico, o mesmo com as drogas. Já se for através do sexo, escolherão espíritos que trazem na mente taras desse tipo.
Assim, para que o encarnado adoeça, colocam com ele alguém mais doente ainda. Há situações em que eles agem com tanta persistência nos detalhes que é difícil acreditar. Hoje penso que se usassem o poder que têm para pesquisar uma maneira mais eficaz de fazer o bem, em vez de produzir o mal no outro, muitos males seriam evitados. Há um potencial muito grande, resguardado por inteligências bastante evoluídas, somente no aspecto intelectual, mas voltadas para o mal. Isso pude comprovar na minha vivência neste plano da vida. E o mais incrível é que essas inteligências destituídas do corpo físico e também da moral elevada atuam em todas as áreas de interesse do homem. Só não ultrapassam setores ou mentes que estão, de certa forma, reguardados pelo bem. Ali, por mais inteligentes que sejam, não conseguem atingir. Um dia fomos defrontados por um outro grupo. Inicialmente houve alguma conversa, troca de ideias. Procurei me manter afastado e observando, quando um daqueles seres foi se aproximando de mim. Seu estado era horrível, imundo, pele e osso e cheirando muito mal. Conforme ele se aproximava, eu me afastava. Não reconheci tal seu estado, mas ele sim, e avançou contra mim como um animal. Tentava me agarrar pela garganta, gritando e espumando pela boca. De início não entendi uma única palavra. Meus companheiros, pelo tempo que perambulávamos juntos, posso chamá-los assim, correram agarrando o infeliz e tirando-o de cima de mim. Mas ele não se aquietava e gritava sem cessar: assassino! Por tua culpa estou morto, assassino. Algo nestas palavras levou-me ao passado. Vi-me com o Esteves e o subgerente invadindo aquela casa, e logo após o Celso pedindo misericórdia, pois que aquele pobre coitado era ele próprio, o Celso, novamente me acusando. Eu me mantive em silêncio. Achei acertadamente que não devia demonstrar que eu reconhecera. Nesse interim, os dois grupos já se encaravam desafiadoramente. Como nosso grupo era maior, percebendo que não ia aguentar uma ofensa, eles resolveram encerrar o caso e, arrastando o coitado do Celso, que continuava esbravejando, o chefe deles, com o intuito de desculpar-se, falou: ele não está nada bem, anda vendo demais, e foram-se. De minha parte nada disse. Aguardei que me interrogassem. Estranhamente não o fizeram. Passaram alguns dias me observando, cochichando entre eles, depois deram o caso por encerrado, ou esqueceram, eu sei lá. A partir daquele dia, apesar de tentar manter a tranquilidade, não tive mais sossego. Receava um novo encontro com Celso. No estado de alienação em que se encontrava, não ia adiantar tentar me explicar. Depois, nunca senti tanto ódio em alguém como aquele que senti nele. Não conversar não ajudaria em nada. Tinha que arrumar uma maneira de sair daquela situação. Aliás, toda ela já me sufocava. Andava com aquelas pessoas por não ter outra opção. Não me agradava aquelas companhias. Pelo tempo em que andávamos juntos, deu para conhecê-los intimamente. Suas emoções e seus sentimentos se resumiam nas necessidades primárias: comer, beber, satisfazer-se de maneira geral. Nas raras vezes em que tentei dialogar, percebi que se encontrava com ideias fixas em algum ponto e o resto não lhes interessava. Nunca mais falei nada, exceto o essencial. Resignei-me a acompanhá-los para lá e para cá para não ficar sozinho. O grupo, como sempre fazia, volta e meia perambulava pelos cemitérios. Neste dia, depois de arrebanhar alguns espíritos que ali encontraram, fomos para o casarão utilizado pelos obsessores. Eu, embora não participasse daquele feito, sentia-me mal perante aqueles molambos em forma de gente que para lá eram levados, a maioria sem nenhuma consciência do que ocorria. Outros tão amedrontados que quase não conseguiam caminhar. Lá chegando, percebemos um movimento inusitado. Todo o caminho estava guardado por seres encapuzados, tais quais aqueles que acompanhavam o Red. Meus companheiros exultaram e um deles falou: este movimento todo indica que Red Marinheiro ou algum importante de seu bando se encontra no local. Bem, até que enfim vamos dar um destino a este, disse outro apontando para mim. Alegre-se, companheiro. O terceiro completou: você vai encontrar o seu antigo chefão. Quem sabe você não se arranja
pois quem está com o Red e trabalha bem, é bem tratado. Por que diz isto? Perguntei. Você já fez parte desta turma? Ele, fazendo um muxoxo, respondeu-me. Bem que eu queria, mas ele não se interessa por gente pequena, não para funções importantes. E para fazer serviços menores fico como estou, mas quem sabe, mais dias, menos dias, posso mostrar a ele o meu valor. Você mesmo viu bem que estou aprendendo a arte do hipnotismo. Os outros riram, como desdenhando do que ele falava. De que estão rindo? Não se atrevam, gritou descontrolado. Eu estou aprendendo. Breve, muito em breve, vocês serão os primeiros a servirem de teste para mim. Isto foi dito em um tom ameaçador, mas nenhum daqueles que o acompanhavam levou a sério. Vá lá, grande mestre do hipnotismo. Vá lá enfrentar o Red se tem coragem, sugeriu um deles. Também não é para tanto, estou aprendendo. Se pudesse ficar perto dele e acompanhá-lo, este aprendizado seria bem rápido, pois ele sim que é o mestre. Já ouvi barbaridades dele. Alguém se aproximou, acabando com essa conversa. Vocês, o que procuram aqui? Saber se o Red se encontra na casa. Por que querem saber? Temos assuntos com ele. Aquele encapuzado soltou uma estridente gargalhada e respondeu. Vocês, assunto com o Red. O Red não tem assuntos com gente miúda. Vão-te. Daqui eu solto as feras em cima de vocês. Ato contínuo a estas palavras, um outro já se aproximava com 2 animais enormes, que reconheci imediatamente serem os acompanhantes do Red. Diante disso, toda a coragem do grupo se esvaiu, debandaram numa corrida louca, ao ouvirem os estranhos grunhidos daquelas criaturas. Eram realmente de assustar, mas como eu já os conhecia, não corri. Na realidade, não tanto por coragem, mas por uma indecisão que me acometeu naquele momento. Como estaria melhor acompanhando indefinidamente aqueles seres ou optando por enfrentar o Red novamente? Quem sabe conseguiria uma atitude conciliadora por parte dele se me mostrasse arrependido e submisso. Qualquer outra situação seria melhor que aquela que vinha vivendo. Despertei destes pensamentos com os gritos daquele espírito em meus ouvidos. E então, camarada, quer enfrentar as feras ou correr? Quero falar com o Red marinheiro. É assunto importante. Já disse que ele não fala com qualquer um. Procurando manter uma impassividade que estava longe de sentir, eu retruquei. Eu não sou qualquer um. Tive a honra de servir ao Red marinheiro quando em vida. Quem é você? Sou caipira, diga-lhe isto. Estou certo de que me receberá. Ele olhou-me nos olhos como relembrando algo. Depois fez sinal para o outro para que ficasse ali me guardando e rodou sobre si, direcionando para o casarão. Algo estranho ocorre deste lado que na época eu não entendia direito. A maioria daqueles espíritos com quem tinha esbarrado aqui tinham uma incapacidade de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, varriam da mente todas as lembranças que não lhe interessavam, mantendo o pensamento no que faziam ou em ideias fixas. Este espírito mesmo era um dos que viviam na cadeia. Eu o acompanhava um Red. Reconheci e percebi que ele, por sua vez, só me reconheceu depois disso. Antes era como se me olhasse, mas não me visse. O grupo que me acompanhava se mantinha a certa distância, observando sem arredar o pé dali. Logo, aquele encapuzado retornou, fazendo-me sinal para segui-lo. Virei-me para o grupo e fiz um sinal para que esperassem. Nem sei o que me levou a fazer isso. Penso que, apesar da distância que senti entre mim e eles, tínhamos algo de semelhante, ou então não estaríamos perambulando tanto tempo juntos. Segui o homem para dentro do casarão. Capítulo 18. Como disse anteriormente, já tinha estado ali outras vezes. A ruína interna daquele edifício era quase total, mas hoje, pela importância do personagem que ali se encontrava, observei certas mudanças. Uma mesa comprida recoberta com toalha de um vermelho meio turvo, o mesmo tecido que recobria também as paredes, talvez para esconder os escombros. No fundo do salão, semi-iluminado por tochas, estava o Red, sentado em uma cadeira de espaldar alto. Portava-se como um nobre, ao qual todos devessem posternar-se num ato de completo servilismo. A arrogância transpirava de toda a sua figura. Parei logo na entrada
inibido diante daquele quadro porque havia outros personagens semelhantes, sentado formando um semicírculo no qual o ponto central era ele. Confesso que estremeci e um medo paralisante começou a dominar-me. A maioria trajava roupas pretas, capas e armas variadas. Foi quando aquele que me acompanhava deu uma forte cotovelada nas costas. Aquilo ao menos serviu para tirar-me daquele estado e recuperar o sangue frio. Comecei, então, a caminhar até o início do círculo, sempre olhando para o Red marinheiro que também me encarava. Parei. Ele fez sinal com a mão para que continuasse. Atravessei aquele semicírculo, sentindo todos os olhares sobre mim. Confesso que a carga formada pela curiosidade daqueles espíritos era muito firme, mas consegui me colocar perto do Red, procurando olhá-lo com firmeza. Com que então o amigo caipira deu ar da graça? Falou com voz amigável. Tenho procurado você já faz algum tempo, eu respondi. Sim, eu sei. Inclusive conheço aqueles coitados que andam contigo. Não se envergonhe de ter decaído tanto. Perguntou-me ele e pude ouvir risadas sarcásticas dos componentes daquela seleta reunião. Eles podem não ser grandes coisas, mas já me ajudaram em muito. E prefere esse tipo de ajuda àquela que eu te dei? Senti naquele momento que precisava angariar a simpatia daquele ser, ou não sei o que ele faria comigo caso se voltasse contra mim. Procurei ser sincero. Reconheço que você me prestou grandes favores no presídio. Favores que você não soube reconhecer e ser agradecido. Eu tinha muito apego ao negro. Depois de sua partida, me desorientei. Não tinha a mesma fibra de antes. Não costumo dar segunda chance a ninguém. Todos aqui sabem. Falou relanceando os olhos para o grupo no círculo. Mas vou levar em conta a nossa amizade antiga. Talvez tu não te lembres ainda, mas já foi meu auxiliar de cabine quando comandei um navio pelos oceanos da terra. Em meio a vários, tu eras o meu grumete preferido. Sabia ser muito útil e até me salvou a vida em certa ocasião. Por conta disso, vou ser magnânimo e te dar mais uma chance de trabalhar comigo. Agradeço muito, garanto que você não se arrependerá. Faço também porque sei que tens grande capacidade. Sempre foi muito inteligente e não me rodeio de medíocres. Temos muitos trabalhos que necessitam de raciocínio rápido, criatividade, pois lutamos contra inimigos poderosos que anulam tudo o que criamos. Então, temos que ser rápidos e estar sempre um passo à frente deles. Alguém como tu sempre será muito útil. Só uma coisa, caipira, não tolerarei nenhum tipo de insubordinação. Se estiver descontente, venha falar comigo. Sempre há um modo de solucionar problemas. Alguns eu posso aceitar, outros não. A decisão sempre será do reclamante. Se aceitar o que proponho, terá tudo comigo. Se não aceitar, assumes as consequências. E finalizando, me perguntou: está certo assim? Sim. Respondi o mais rápido que pude. Queria sair dali, daquela posição incômoda diante daqueles seres, mas para o meu pesar, a um sinal do Red, apareceu uma cadeira não sei de onde e ele me mandou sentar. Fez um gesto de condescendência, como se eu estivesse ali recebendo uma honra imensa. Depois deu sinal para que a reunião continuasse. Muito do que eu vi ali naquele dia e em outros, pois o Red trazia-me sempre ao seu lado, não sei com que intenção, muito do que era planejado não posso narrar. Foi-me proibido, pelo plano maior, para não dar vazão a que outros possam copiar aquelas ideias e instruções que eram passadas. Só passo o que me foi permitido. Cada um daqueles seres era responsável por um setor da vida na Terra, ou melhor dizendo, era responsável por patrulhar esses setores. Atuavam em áreas de pesquisas de armamentos, procurando meios para torná-las mais letais, com maior alcance de destruição. Outros em áreas epidemiológicas, criando ou propiciando surgimentos de novas doenças ou retorno de antigas já debeladas. E pasmem vocês, atuavam no governo, procurando fomentar a discórdia nas câmaras e senados, intuindo na criação de leis absurdas e impedindo de ir adiante aquelas que poderiam ser de grande utilidade para a nação. Os piores eram os responsáveis pelo crescimento dos vícios de todas as espécies. Estes vinham com enorme satisfação relatar seus progressos,
pois eram as áreas mais debilitadas no planeta pela condição inferior em que a maioria vive. Portanto, pelos padrões daqueles espíritos que lutavam em vão contra a luz, esta área era uma verdadeira mina de ouro. Os outros acorriam para cumprimentar estes responsáveis, mas eu percebia no íntimo que se ralavam de ciúme e inveja, pois esses acabavam sendo agraciados pelo Red, que era todo sorriso e gentilezas para com eles. Qualquer destaque nestes grupos significa muito ódio por parte de quem está abaixo. De todas essas figuras, uma especialmente me chamou a atenção. Este personagem fez questão de levantar-se e postou-se à frente do grupo. Depois de curvar-se cerimoniosamente perante o Red, iniciou uma discussão em que friamente relatava os resultados das experiências que fazia. Toda sua figura transpirava estranheza e sentiu uma aversão imediata por ele. Sua vestimenta consistia em uma calça franjada preta, botas de cano longo como a maioria. Os cabelos eram longos, entremeados de fios brancos. O que mais chamava a atenção eram os olhos, que lembravam olhos de felinos ou répteis. Não consegui definir. Todos, com exceção do Red, evitavam encará-lo, dada a força hipnótica que ele transmitia. Assim começou seu discurso. Para os que não me conhecem, e olhou mais diretamente para mim, sou Cérbero. Não estranhe o nome. Adotei em homenagem ao cão mitológico guardião da porta do saber. Eu também sou um guardião do saber. Tenho a posse de muitos conhecimentos. Se o mais inteligente da terra soubesse, venderia a alma ao diabo para conhecer a mínima parte do que sei. Mas como o poder, nisto olhou diretamente para o Red e continuou. Ou a inteligência não são atributos para as massas, mas somente para quem souber conquistá-los, reservo-me no direito de preservar tais conhecimentos para o meu próprio proveito e daqueles que podem me prestar algum favor. Então estes encontram em mim um raro e dedicado servidor. No momento, encontro-me interessado em desvendar o poder de certas drogas na mente humana, mente que, aliás, não é um mistério para mim. Os homens, em sua maioria, não passam de crianças aprendendo a pensar, o que, aliás, me impacienta quando tenho que lidar com eles. Estas minhas descobertas visam acelerar essas inteligências medíocres, mas sob o meu controle. Tenho conseguido certo avanço, mas até agora, infelizmente, o corpo físico não aguenta por muito tempo o seu uso. O fato é que estes preparados aceleram o cérebro, abrindo a percepção, campo mental e espiritual, mas o corpo não aguenta e os indivíduos acabam alucinados, comprometendo a matriz física. Infelizmente, as cobaias não mantêm lucidez por muito tempo. Então todos sabem o que ocorre depois. Muitos acabam se viciando, tornam-se sorvedouros de espíritos também viciados. Neste estágio já não me servem mais. Eu ouvi a exposição fria daquela criatura no estado atônito. Sem querer balbuciei algo, sendo ouvido por todo o grupo, que se virou imediatamente para mim, e ele lentamente também se virou me encarando. No silêncio constrangedor que se fez, Red interveio perguntando: "Você quer perguntar algo ao meu amigo Cérbero, caipira?" Precisava formular uma questão qualquer, sob pena de ficar marcado por todos por ter a ousadia de interromper a exposição daquele espírito, que mantinha seu olhar pregado em mim. "Ele diz que faz experiências com gente viva? Como?" Arrisquei a perguntar. Ele relanceou os olhos sobre todos e resmungou: "É como eu disse. Os curtos de inteligência não conseguem vislumbrar um palmo diante do nariz. Caro amigo", completou ironicamente, "não sabe você que todos são espíritos e que tudo começa no espírito? Não sabe que a maioria, se não todas as doenças, têm seu início aqui? Muitas por intercessão de gente deste plano, que por vingança ou obsessão traz seus desafetos para cá durante o sono e se aproveita nesses momentos, quando a maioria está desguarnecida, para infiltrar nas suas mentes aquilo que ele, o vingador, deseja que suas vítimas levem ao acordarem. Depois, água mole em pedra dura tanto bate até que... Já ouvi estes provérbios, ditos pela ignorância, que às vezes guardam um lampejo de verdade. Assim, de indução em indução se consegue criar no outro aquilo que queremos. Aí você fala de hipnotismo, isso eu sei que existe, mas antes
Você mencionou drogas. Como pode um espírito transportar drogas criadas aqui para o mundo material? Perguntei. Ele, depois de dar uma gargalhada, completou. Isto é o mais simples. Na Terra o que não falta é gente querendo nos servir. São muitos dispostos a fazer o que queremos, o que intuímos em suas mentes. Principalmente quando visam aos lucros altos. E o que é mais lucrativo no momento, senão as drogas em todas as suas nuances, tem para todos os gostos. Então perguntei estarrecido. As drogas que pululam no mundo físico têm sua origem aqui no mundo dos espíritos? Tudo tem a sua origem aqui, meu camarada. O meu propósito nada tem a ver com tráfico ou arrebanhar seguidores. Isto fica por conta de nosso head. Meus objetivos são científicos, portanto, são sagrados para mim. Nisto estou empenhado por inteiro. Não tenho laços ou vínculos com pessoas, ideologias ou credos. Nada disso me interessa. O que conta em primeira e última instância é o sucesso de minhas experiências. Dito isso, deu por encerrado seu discurso, sentou-se, e o Red continuou a dita reunião. Temos no nosso Cérbero um exemplo de dedicação. Ele não mede esforços para conseguir o que quer, não tem ganância pelo poder como a maioria dos outros, e relanceou olhar para o grupo como a dizer que os conhecia um a um. Houve um constrangimento geral e ele continuou orgulhoso. Mas vamos, não precisam se envergonhar de suas ambições. Prefiro lidar com cada um de vocês sabendo que no momento que vacilar, a maioria estará pronta para me passar para trás, do que lidar com gente dissimulada e bajuladora. Estes são vícios de pessoas pequenas e eu não os tolero. Quanto a vocês, respeito cada um. São os melhores, pois caso não fossem, não estariam sob minhas ordens. Mas deu uma risada. Depois, muito sério, completou. Não são pários para mim. Posso destruir cada um a menor suspeita de traição. Falava isto, repassando um a um com aqueles olhos vermelhos até parar em mim. Depois, deu por encerrada aquela estranha reunião. A partir daquele dia, minha vida mudou. Red colocou alguns homens sob o meu comando, mandava-me fazer pequenas tarefas. A seus olhos, voltei a ser o rapazola que eu atendia quando era capitão do já mencionado navio. Aliás, fato que até então eu não me lembrava muito. Às vezes sentia que a história era conhecida, que o véu ia se abrir e me lembraria de tudo, mas algo sempre impedia. Então ouvi esta história como se não tivesse envolvimento algum com ela. Passou-se muito tempo e eu continuava a fazer pequenas tarefas para o Red. Ora era guardar alguma casa cujos habitantes estavam comprometidos com ele próprio, ou por prestação de favor a alguém. Ora recebia a incumbência de carregar alguém à força até seus domínios. Fazer essas tarefas sem questionar ou me envolver emocionalmente. Era como um militar que cumpre o que ordenam seus superiores. Conforme fui dando conta das pequenas tarefas, outras mais importantes e difíceis surgiram. Foi assim que passei a dar proteção a certos traficantes que operavam na mesma rota, onde tantas vezes eu mesmo trabalhei. Via-me, então, auxiliando esses homens envolvidos com esse crime, instruindo qual o melhor caminho, a melhor hora para passar em determinado trecho e etc. Afastando eventuais policiais que pudessem aparecer impulminadamente e atrapalhar uma entrega. Ou mesmo deixando aqueles que caíram em desgraça com os chefes, protegidos do Red, perderam-se nas garras da polícia. Assim, recebiam segurança enquanto cumprissem suas tarefas. Caso falhassem ou se arrependessem do que estavam fazendo, imediatamente o nosso pessoal era convocado para envolver os considerados traidores. E se não houvesse uma intercessão do mais alto, acabavam mortos em uma sarjeta ou presos. Uma vez mortos como traidores, eram imediatamente aprisionados assim que despertavam para a realidade da vida do espírito. Mas torno a dizer, tudo isso ocorria quando não havia uma intercessão maior, pois às vezes nem o próprio Red, com todo o seu poderio, conseguia evitar que planos tão bem traçados por ele e seu comando de chefões fossem por água abaixo. Nesses momentos, enquanto alguns ruminavam pragas e palavrões, tentando entender o que se passava, ele se isolava. Numa dessas ocasiões, caminhando ao acaso, ouviu falando entre os dentes com alguém invisível.
Trazia o semblante carregado e as mãos crispadas direcionadas para o alto. Nada me deterá. Seguirei o meu caminho. Se quiser, venha comigo, mas não me atrapalhe. Assustei-me tentando ver com que ele falava. Percebi que ele também não via ninguém, mas percebia nos planos fracassados a atuação de alguém que somente ele sabia quem era. Com medo de ser descoberto, fugi dali. A partir de então, passei a observar melhor aquele homem tão poderoso, mas que sabia existir além dele alguém que poderia abalá-lo. Depois dessas crises, Red passava dias silenciosos, resumia sem dar ordens necessárias e depois desaparecia. Levava somente aqueles 2 animais consigo. Ninguém sabia dele, mas não se atreviam a desobedecê-lo. Sua personalidade era tão poderosa que, mesmo ausente, exercia domínio sobre todos. Depois retornava e tudo voltava a ser como antes. Somente os animais, de alguma forma, retornavam mais grotescos. Tudo isso era um mistério para mim, intrigava-me, mas não podia deixar transparecer minha curiosidade, o que não seria aceito por ele. Depois, quanto menos em evidência eu ficasse, melhor. Não queria criar nenhuma dificuldade entre mim e o Red. Neste trabalho que exercia com ele, minha vida mudou muito. Era respeitado pela classe miúda, que me via como alguém importante, pois estava sempre ao lado do maioral. Para eles, eu assumira um posto almejado por muitos. Até os antigos companheiros, aqueles que perambulavam comigo durante um bom tempo, consegui encaixá-los a serviço do Red, isto é, os que aceitaram isto, pois 2 deles preferiam continuar a vida errante, sem nenhuma responsabilidade. Os que aceitaram eram muito gratos a mim, sentiam-se recompensados por terem me auxiliado tão bem. Aliás, esta era a história que eles contavam a todos com paciência suficiente para ouvi-los. O que eu pude perceber desse grupo do Red, e até que outros similares que existem desse lado, foi que, na maioria das vezes, são eles que dirigem os assuntos do mundo terreno. A maioria está presa ainda ao que era ou ao que fazia quando viva e não se conforma em deixar seus antigos postos, principalmente aqueles que exerceram cargos de certa importância e, no geral, obtiveram lucros em sua maioria ilícitos. Outros que sentiam verdadeiro orgulho em criar sistemas absurdos, passando-os para os inocentes seguidores como ideias as mais elevadas, verdadeiras utopias que prometiam maravilhas e nada mais eram que anuladores da capacidade de raciocínio do ser, levando-os à condição de autômatos, sem discernir a sua própria condição no planeta ou no universo. Mas o que mais proliferava ali eram aqueles envolvidos com as diretrizes governamentais dos encarnados. A maioria tentava e, para nossa infelicidade, continua tentando empanar o brilho próprio que este país possui. Tenta barrar o crescimento moral da criatura, envolvendo-a naqueles vícios e mazelas que ainda trazem na alma. Esta luta em glória das sombras visa dificultar o planejamento do alto, cujo objetivo é, através da elevação vibratória deste pedaço de terra santificado, ir condensando aqui energias elevadas que serão depois dispersadas para todo o orbe, mudando pouco a pouco a condição de todo o planeta para um grau mais elevado. Hoje, então, a transformação e melhoria de todos, pois, segundo me informaram, os irmãos iluminados, quando foi recolhido para tratamento, os olhos de todos os espíritos impuros que habitam na crosta da terra estão voltados para cá, temerosos. O medo de que uma possível transformação na situação vibratória do planeta venha pegá-los de surpresa e eles sejam afastados do redemoinho energético que se forma nessas ocasiões. Este medo de serem desalojados de seus cantos e suas posições faz com que cerrem barreiras contra tudo que provenha do Cristo. Encaram-no como um inimigo a ser combatido ferozmente e não medem esforços para isso, semeando em seus caminhos o ódio, a intriga e todo tipo de perversidade, bem como estimulando o desvario a todo tipo de vício. Assim é que todos aqueles chefes, em qualquer posição que se concentravam, não abriram mão da proliferação dos tóxicos. Por isso, encontramos este vício tenebroso infiltrado em todas as áreas da humanidade, principalmente em áreas
onde deveria haver o maior respeito, como entre médicos que supostamente têm os recursos para tratar os doentes, entre os políticos, em que seria necessário o bom senso equilibrado e o amor para que as leis fossem cumpridas, melhorando a vida de todos. E pasmem vocês, que até entre aqueles voltados para o sacerdócio cristão encontramos este vício crescendo. Não citamos aqui nenhuma religião em especial, nem é nosso intuito levar a crítica nenhuma delas, pois que qualquer uma que procure vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus está cumprindo seus objetivos. Somente alertamos para o fato de o vício estar entranhado em todos os setores da vida humana, porquanto existe a falta de vigilância das mentes, possibilitando que isso ocorra. Vocês podem estranhar eu estar escrevendo coisas tão elevadas, com uma racionalidade que na época eu estava muito longe de saber, embora no íntimo algo me advertisse dessa realidade. Hoje, particularmente, quando eu escrevo este capítulo, estou ladeado por duas pessoas maravilhosas que muito me ajudaram para sair da situação em que eu próprio inadvertidamente me meti. Capítulo 19. Retornando às minhas lembranças, um fato ocorreu que mudou toda aquela situação cômoda em que eu me encontrava. Recebi do Red a incumbência de buscar em certa localidade um magote de escravos, coisas corriqueiras para mim. Geralmente, procurava me manter afastado desses coitados, só comandando a operação sem me envolver muito. Isto era uma defesa, pois sentia meu espírito às vezes fraquejar diante de certas ordens, mas não vi outra saída senão cumprir a tarefa. Senti que as tais pessoas que íamos trazer eram especiais, pois o Red me deu mais 10 homens, além dos meus comandados. Éramos ao todo em torno de 30 homens, bastante para o simples transporte de alguns escravos, como ele próprio citou. Caminhamos muito até chegar em certa fortaleza. Digo isso porque o lugar era bem fortificado, lembrando aquelas construções do passado, fortemente cercada por vários encapuzados, mas ao adentrarmos o lugar me causou forte depressão e angústia. Estranhei o fato e procurei me controlar, coisa que eu mais fazia, aliás. Viver constantemente, mantendo o controle das emoções não é fácil. Imagine, então, o que é manter o controle dos pensamentos para que outro não perceba o seu estado íntimo. Isto era constante, porque não me adaptava àquela vida. Aceitava viver daquela forma, pois não conhecia outra melhor, mas no íntimo eu não gostava. Isto era uma tortura permanente. Bem, logo que entramos no local, alguém foi anunciar a nossa chegada e, para meu espanto, quem veio atender era o tal Cérbero, que eu, para minha satisfação, não via há muito tempo. Quem é o responsável? Gritou ele. Adiantei-me respondendo prontamente. Eu comando este grupo. Ele me olhou, perpassou aqueles olhos terríveis sobre todo o grupo, fez um sinal para que eu seguisse. Entrei naquela construção escura, sentindo o peito se apertar cada vez mais. O ar era terrível e irrespirável. Fomos descendo uma escadaria e percebi que entramos em uns quartos subterrâneos. Numa das portas ele parou. Diga ao Red que estes são os melhores. Só é cedo porque é a encomenda dele. Com respeito ao trato, elas estão inteiras e lúcidas. Se ele não se agradar de alguma, pode devolver, pois estou necessitando de instrumentos para as minhas experiências. Outra coisa, não deixe nenhum dos animais que te servem chegar perto de nenhuma delas, ou tu prestarás contas ao próprio Red. Abriu a porta e vi acuadas em um canto cerca de 2 dezenas de mulheres. Senti um grande mal-estar, pois sabia o que era conduzir mulheres por aqueles caminhos tenebrosos, cheios de salteadores sombrios. Saí antes para alertar os homens. Vocês que me seguem sabem que primo pelo bom cumprimento das ordens. Se eu ajo assim, sabem que com o Red a coisa é muito mais severa. O que temos para levar hoje é a encomenda do próprio Red, e qualquer deslize no cumprimento das ordens recebidas terá o retorno imediato. E posso garantir que será terrível. Então, concentrem-se na guarda. Cerremos fileiras dos lados e atrás do grupo ou irei à frente. Quero todos distante alguns metros,
para que possam perceber eventuais grupos salteadores formem as fileiras. Fui gritando as ordens e colocando-os na posição em que desejava, e de certa forma, utilizando alguma força hipnótica para que eles só percebessem as ordens a serem cumpridas e vissem aquele grupo como outro qualquer e não como um bando de mulheres jovens. Minha estratégia deu certo. Trouxe-as para fora, colocando-as no centro. Todas se comprimiam umas com as outras. O medo era evidente. E a estranha caravana começou sua marcha, tudo muito silencioso. De tempos em tempos eu repassava o grupo todo. Os homens e automaticamente tão acostumados estavam em receber ordens. O importante era que não saísse desse estado meio letárgico, porque se mantinham alertas contra qualquer perigo que pudesse vir de fora e também não davam vazão aos instintos bestializados que todos possuíam, disso eu tinha certeza. Aliás, já tinha presenciado muita coisa chocante também se tratando do campo do sexo, em que as criaturas, quanto mais insensíveis para as coisas do espírito, mais se resvalam, igualando ao irracional ou até pior, pois que estes não machucam ou ferem seus companheiros. Para meu alívio, estávamos quase ao término da jornada. Senti que elas precisavam descansar, pois ofegavam muito e o caminhar estava vagaroso. Paramos. Curioso, passei a observar o grupo. Umas vistorias até bem tratadas, já outras bem acabadas. A maioria mal se aguentava em pé. Dei ordens para se sentarem. Algumas entenderam, outras permaneceram na mesma posição, alheias a tudo que as rodeava. Entrei no meio e forcei-as a se sentarem. Pude assim ir observando mais detalhadamente a cada uma. Não sei por que agi assim. Já disse que evitava este tipo de contato para não me penalizar depois. Especialmente, procurava não gravar nenhum rosto, mas estranhamente procurava avidamente vê-las uma a uma e fazia isso cada vez mais aflito. Não entendia isso. Já escoltara mulheres antes. Era tarefa de quem não gostava, pois tinha que manter os homens na linha e isso exigia um grande dispêndio de energia. Assim, fui olhando-as detalhadamente, até que me deparei com uma muito maltratada, totalmente alienada da realidade, fato que me fez chorar por dentro, pois me lembrou minha amada Lucila. Procurei olhar em seus olhos, chamar a sua atenção de alguma forma e não consegui. Aqueles olhos encurvados pareciam nada ver. Nada nela lembrava aquela mulher deslumbrante que eu jamais esqueci, mas meu coração se apertava mais e mais, confundindo-me a razão. Uma parte de mim negava aquela evidência por ser ela um farrapo humano, mas o sentimento me tocava forte, gritando a verdade. Sim, aquele ser disforme era minha amada Lucila. Segui adiante chorando no íntimo, sem saber o que fazer e como agir, e o desespero ia aumentando na medida em que entrava nos domínios do Red Marinheiro, meu chefe, dono daquelas mulheres. Minha cabeça fervilhava buscando uma solução e eu pensei, talvez pudesse tirá-la daquele meio e escondê-la, mas não. Com certeza o Red sabia a quantidade de mulheres e ia dar pela falta dela. Poderia alegar uma fuga, me arriscaria. Alguns dos homens, apesar da alienação, poderiam perceber. Depois, o estado em que ela se encontrava não ajudava em nada. Se estivesse lúcida, ativa, poderia tentar algo, deixá-la fugir. Mas eram cogitações impossíveis. Se a deixasse para trás, ela permaneceria ali parada sem dar conta de nada, e seria presa fácil de vagabundos que por lá perambulavam. E assim, nessa cogitação febril, aproximamo-nos do reduto de Red Marinheiro. Já um grupo numeroso se acercava de nós. Eram os guardas das fronteiras. Agora não poderia tentar mais nada, somente seguir adiante e esperar uma oportunidade. Assim que chegamos, o próprio Red veio nos receber. Estava risonho, fato raro, denunciando a satisfação. Muito bem, caipira. Vejo que cumpristes à risca tua tarefa. Estão todos aqui. Sim, sim. Ia dizendo isto enquanto repassavas uma a uma. Muito bem, levem-nas para dentro. Não querendo perder a oportunidade, tentei ali mesmo falar-lhes sobre o que me atormentava. Red, por favor, só um minuto.
Ele voltou-se e percebi uma certa irritação, pois estava ansioso por avaliar melhor sua aquisição. O que quer? Não quero te atrapalhar, Red, mas gostaria de falar sobre uma destas mulheres. Acho que nada tenho a falar com você acerca do que me pertence, a não ser, continuou ameaçadoramente, que faça teus homens respeitarem tuas ordens e você não respeita as minhas. Não. Você não colocaria os olhos no que me pertence, não é? Red, entenda. Uma destas mulheres é pessoa de minha estima. Foi-me cara ao coração quando em vida. Caipira, caipira. Morreu, acabou. Aqui não existem leis, parentescos e nem afinidades. Nada disso salva ninguém. O que salva é saber cumprir ordens. Você me decepciona, mas dou o caso por encerrado. Provo mais uma vez que sou teu amigo. Caso contrário, já te desligaria do meu grupo, te entregando a qualquer infeliz que pagasse bem. Diante disso, soube que nada adiantaria. Desanimado, saí dali depois que ele entrou, já completamente alheio à minha pessoa. Busquei um canto para pensar, tentar encontrar uma solução. O melhor mesmo é esperar. Nem sei se é Lucila, vou aguardar. Red trata bem suas mulheres, pelo menos enquanto está interessado. Lucila sempre foi muito bonita. Depois de receber algum trato, alimento, voltará a ser o que era. Tirarei as dúvidas então. Difícil será vê-la, pois as mulheres vivem reclusas. E com estes pensamentos deliberava. Vou esperar. Daqui a algum tempo entrarei na fortaleza e se ela estiver aí dentro eu a encontrarei. Ela estando bem, será mais fácil tentarmos uma fuga. Se realmente eu a reencontrei deste lado, nada nem ninguém me separará dela novamente. A vida seguia seu curso, continuei com as minhas tarefas. A ansiedade fervia por dentro, mas mantinha sob controle. Agora, mais do que nunca, precisava manter a cabeça no lugar. O tempo foi passando, Red continuava me tratando como antes. Nada fazia suspeitar que ele me mantinha em vigilância, mas mantinha. Por um bom tempo não soube mais das mulheres. Às vezes deparava-me com uma ou outra que Red fazia questão que eu acompanhasse. Ele gostava de estar sempre bem acompanhado. Isto demonstrava seu poder. Deste lado, só mantém companheiros quem pode, ou seja, quem tem certo poder. Uma mulher bonita é muito disputada. Se bem que esta realidade não difere muito do mundo dos vivos, não é? São poucos os que se unem por afinidades. A maioria se junta pelos interesses. Certo dia íamos fazer uma excursão, isto é, o Red ia caminhar por seus domínios. Sempre fazia isto, quando não estava envolvido com outros assuntos. Quando ocorriam essas excursões, todos os chefes subalternos deveriam ir junto, a não ser que estivessem em alguma missão importante. E assim, neste dia já os aguardávamos. Ele desceu com uma das mulheres e assim que a vi quase desfaleci. Só não tive um ataque do coração porque já estava morto. Sim, ali estava ela. Era bem minha querida Lucila em todo o seu esplendor. Nunca tive que fazer tanto esforço como naquele momento para manter o equilíbrio. Olhava avidamente. Não percebi que Red também me observava. Não, nada percebi a não ser aquela que eu amava ainda e desesperadamente. Por ela fui parar em uma cadeia. Certo que tinha meus delitos, mas foi por amá-la tanto que me deixei apanhar. Agora, novamente, encontrava-me em uma situação tão melindrosa quanto antes. O que fazer? Segui o grupo automaticamente. Não conseguia pensar. Sentia vontade de pular no Red e enforcá-lo por ousar tocar em Lucila. Aquela ronda parecia interminável. Queria estar só para pensar, planejar uma maneira de subtraí-la. Mas nem chamar sua atenção eu conseguia, pois ela se mantinha distante, alheia a tudo. Desde esse dia passei a rondar o casarão do Red. Para que vocês entendam bem, explico que esse casarão estava rodeado por muros altos. Os comandados viviam em áreas adjacentes ao casarão, dentro dos muros, mas não podiam penetrar na casa, a não ser que fossem chamados pelo próprio Red. E eu, anulando toda precaução, passei a rondar em volta desse casarão que era fortemente guardado. Arriscava-me demasiadamente, mas não pensava nas consequências. Só queria me avistar com Lucila, falar-lhe, quem sabe até fugirmos dali. Neste tempo,
Começou a ocorrer algo inusitado, e se não estivesse tão envolvido com meus sentimentos, teria percebido que aquilo não era normal. Contudo, estava escrito que sempre que me deixasse envolver muito pelo sentimento, eu perderia a capacidade de raciocinar logicamente e pagaria bem caro por isso. Bom, voltando ao fato inusitado que chamaria a atenção de qualquer um, mas não a minha, que acompanhei os acontecimentos numa espécie de deslumbrada esperança. De uma forma inesperada, Red começou a deixar as mulheres saírem para espairecer, segundo ele. No início ele ia junto, davam algumas voltas pela redondeza, depois voltavam. Depois, alegando outras ocupações, passou a deixá-las saírem somente com alguns guardas. Eu, desde que isto começou a ocorrer, segui-as na sombra, sempre esperando uma oportunidade de me avistar com Lucila, e aconteceu. Um dia, elas saíram e somente 2 guardas iam juntos. Estes eram velhos conhecidos meus, já lhe prestaram alguns favores, era a hora do pagamento. Com estes pensamentos, aproximei-me deles. Ei, Brandão, vai sair com as mulheres? Ele virou-se para mim meio surpreso. Sim, juntamente com o Aloísio. Você não quer deixar eu ir em teu lugar? Por que isso agora? Indagou-me ele. Isto aqui está muito parado. Qualquer coisa é melhor que ficar aqui. Respondi dissimulando. Nada feito. As ordens são do head marinheiro. Você sabe como ele é com a questão da obediência. Mas não vai acontecer nada de errado. Você me conhece, Brandão. Sabe que não sou homem de falhar. Respondi tentando convencê-lo. Não sei não. Ando notando que o Red tem te observado muito. As palavras dele caíram em cima de mim como um alerta, mas não podia parar. Você anda vendo demais. Red não tem nada contra mim. Sempre cumpri com minhas obrigações. Se te peço isso é como amigo. Nada te custa prestar um favor a quem já te aliviou de boas encrencas. Sei que você já me ajudou, caipira. Não esqueci que me tirou das mãos de um bando inimigo, mas se fosse o contrário, eu faria o mesmo. Afinal, estamos todos do mesmo lado, não é? Se não formos unidos, como nos arranjaremos em momentos de perigo? Então, Brandão, é em nome dessa amizade que eu te peço. Depois, para você, eu posso me abrir. Uma dessas pequenas é minha parenta, pelo menos parece. Eu só queria tirar a prova, saber se é ela mesma e como veio parar aqui. Por que você não leva o caso ao Red? Com certeza ele não recusará este teu pedido, falou ele. Sim, com certeza. Só que não acho que seja o caso de incomodar o chefão. Depois, a pequena pode nem ser quem eu estou pensando. Eu lhe respondi. Bem, eu tenho que ir, pois o grupo já está me esperando. Veja você mesmo. Faz o seguinte, caipira, você sabe por onde andamos. Estas aí não veem a hora de dar uma esticadinha, então não posso me demorar aqui conversando com você. A gente vai, depois você. Como quem não quer nada, nos encontra por acaso, certo? Então, distante daqui, sem olheiros, acho que vai dar para você tirar tuas dúvidas. Obrigado, Brandão. Você não sabe o favor que me prestas. Sei sim, e pode deixar que eu saberei cobrar também. Outra coisa, só não prometo que dê para conversar com ela, mas uma boa olhada você poderá dar. E assim falando, seguiu, sendo acompanhado pelo companheiro e as mulheres logo atrás. Eu, escondendo-me aqui e ali, fui seguindo o grupo. Este lugar é bastante difícil, não há vegetação, somente plantas mirradas e charcos, muitos buracos, e era neles que eu me escondia para não ser visto, principalmente pelos homens do Red que perambulavam por ali, ou que permaneciam dando guarda nas fronteiras do que eram considerados os domínios do Red marinheiro. A maioria das mulheres tagarelava sem parar, gargalhava inconsequentemente. Para estas a vida não parecia ter mudado muito, apesar de estarem vivendo além-túmulo. Pessoas que só pensavam em aproveitar, divertir-se, mas havia outras que seguiam sorumbáticas, como espíritos errantes. Traziam no rosto as marcas da decepção, uma tristeza imensa ou uma frieza como se nada mais lhe interessasse. Assim eu percebia Lucila. Tinha se tornado uma estátua fria, sem alma, sem vida, se querem me entender. Parecia destituída de alegrias e isto me enchia o coração de pesar. O grupo parou. Os homens, alegando cansaço, se afastaram um pouco do grupo e se entretiveram numa conversação.
Percebi ser uma manobra do Brandão para facilitar minha aproximação e aproveitei. Procurei o melhor ângulo para tentar chamar a atenção de Lucila. Ela permanecia parada com mais duas mulheres, enquanto o restante do grupo, seguindo o exemplo dos guardas, se escarrachaparam no chão, sempre conversando sem parar. Lucila, chamei-a, mas mantendo a voz baixa, pois não queria chamar a atenção das outras. Lucila, Lucila, já me desesperando, pois ela não dava mostra de ter ouvido, sequer se mexia. Ensaiei sair do lugar para aproximar-me. Este movimento chamou a atenção de uma das mulheres que, como ela, estava de pé. Cochichou algo para Lucila e ela desinteressadamente olhou ao redor, parando os olhos justamente onde eu me encontrava. Ansioso, fiz sinal para que se aproximasse, mas ela não se moveu. Não dando mostra de ter me reconhecido, continuou simplesmente me olhando. Então, sem conseguir conter-me, levantei e a chamei. Lucila? Algo perpassou em sua fisionomia. Foi como se acordasse de um longo sono, mas continuou ali me olhando. Lucila, sou eu, Fábio. Foi se aproximando aos poucos, pé ante pé, como se a cada passo a memória fosse voltando. Parou a alguma distância, não falava nada, como se não acreditasse no que estava vendo. Sou eu, Fábio. Tornei a repetir na esperança de que só aquela realidade pudesse apagar os anos de distância. Ela não falava. Percebi que estava prestes a chorar. Calma, calma, não podemos deixar os outros perceberem. Precaução inútil, pois os guardas já se aproximavam. Também algumas das mulheres perceberam nossa conversa. Nada me importava mais e eu continuei. Fique calma, meu amor. Vou dar um jeito de te tirar deste lugar. Fábio, não acredito que é você. Se soubesse como tenho sofrido, se existe um inferno, é isto aqui. E desatou a chorar. Calma, Lucila, não fique assim. Você precisa ser forte ou vamos pôr tudo a perder. Já nesse momento, uma das mulheres, aquela que alertou sobre minha presença, se aproximou e procurou consolá-la. Eram amigas, então me dirigi a ela. Por favor, cuide dela, ajude-a. Pode deixar, respondeu ela. Vamos, Lucila. Mas ela não queria se afastar. Nesse momento, os guardas chegaram e Brandão, percebendo a situação, disse: Vamos, pessoal, vamos levantando, vamos completar a caminhada e cada um cuidando da sua vida. Vamos, levantem-se. Falava asperamente para as retardatárias que continuavam palestrando. É interessante, porque às vezes ocorrem coisas que nem todos percebem. Este fato também foi assim. Somente algumas das mulheres perceberam algo diferente, e os dois homens que já estavam alerta, pois sabiam de minha presença. Dessa maneira, fomos voltando e eu seguia com o grupo. Procurava acalmar Lucila, mas em vão. Já estava arrependido de ter falado com ela. Antes ela se mostrava fria, isto de uma certa forma protegia. Agora a sensibilidade veio à tona. Como retornar para o casarão do Red com ela naquele estado? Brandão pareceu ter pensado o mesmo, pois se aproximou de nós. Caipira, é melhor tu ir embora e que o Red não saiba desse nosso encontro casual. Quanto a você, se dirigindo a Lucila, é melhor se acalmar se não quiser que o mocinho aí se dê mal. Ele tem razão, Lucila. Procure se acalmar. O Red não pode perceber esse seu estado. Acha que é fácil, Fábio? Eu pensava que nunca mais te veria, já tinha me conformado. Agora você surge assim, quer que eu me acalme? Você é a primeira pessoa conhecida que eu encontro em muito tempo. Eu entendo tudo isso, Lucila, mas o momento exige muita calma. Olha, vou tentar conversar com o Red mais uma vez, expor o nosso caso a ele, quem sabe, acabará por entender e nos deixe ficar juntos. E se isso não for possível, perguntou-me ela, daremos um jeito, mas temos que manter a cabeça fria. Vamos, pessoal, cada um para o seu lado, senão vai acabar sobrando para nós, falou Brandão. Isso mesmo, ajuntou Aloísio. E eu não vou me encrencar com o Red por conta de um namorico de vocês, não. Olhei para a companheira de Lucila, a única a demonstrar uma certa simpatia, e novamente pedi-lhe: cuide dela, sim. Virei as costas e me embrenhei pelos charcos, saindo da estrada. Corri muito,
para chegar antes do grupo, mas na correria percebi estarrecido muitos homens correndo atrás de mim. Aí, a correria se transformou em fuga, e quanto mais me aproximava dos domínios do Red, mais aumentavam os homens. Já outros vinham em minha direção. Percebi que eram homens conhecidos, homens do Red e até alguns companheiros meus. No relance entendi, caíra numa armadilha. Desesperado, consegui romper o cerco que me faziam, pus-me a correr desabaladamente. Aprofundei-me mais e mais naquele charco, procurando agora outra direção, afastando-me daquele local que eu tanto conhecia. Já não tinha mais dúvidas. Aqueles homens me perseguiam a mando do Red. Eu já o conhecia suficientemente para saber o que me aguardava. Com certeza, ele já desconfiava de mim desde o início, quando lhe tentei falar sobre Lucila. Como fui ingênuo, achando que ele poderia entender nossa situação. Como me enganara. Só entende quem sente, e a maioria daqueles seres só visava os próprios interesses. Fazem coisas atrozes se isto lhe trouxer algum proveito. Porque o Red seria diferente. Não era à toa que estava naquele posto e se mantinha ali. Não era por confiar nos outros. Revoltei-me comigo mesmo. Não deveria ter agido impensadamente. Mesmo tendo reconhecido Lucila, deveria ter aguardado até ter um plano de como agir com segurança. Mas um dos motivos de meu desespero e pressa era porque as mulheres presas não ficavam ali por muito tempo, sendo logo vendidas ou trocadas por outras mercadorias. Eram somente isto, mercadorias. Uma hora pertencia a um dos poderosos chefes, outra hora já estavam na mão de outro. E assim, raras eram aquelas que conseguiam manter uma posição com esses homens tão destituídos de sentimentos. Apavorava-me de que algo assim ocorresse com Lucila. Considerava-me bem escondido. A gruta onde me encontrava tinha certa profundidade e poucos a conheciam. Assim pensava eu. Fiquei um bom tempo naquele lugar. Podia escutar ao longe as vozes dos homens me procurando. Também escutei algumas vezes os ganidos daqueles estranhos animais do Red. Ali sozinho, preocupava-me com a sorte de Lucila. Procurei planejar algo para convencer o Red, mas todas as minhas ideias esbarravam na frieza daquele ser. Dificilmente ele nos deixaria ir em paz. Nestas cogitações, tornei a ouvir os animais. Pensando neles, lembrei-me de uma conversa que escutara entre os homens tempos antes. Peguei aquela conversa pelo meio, mas pelo que pude entender, um admoestava o outro, dizendo: "Você que não se cuide não, se cair em desgraça com o Red estará perdido. Pode até vir a ser um dos seus bichos de estimação." Falou isso e deu uma gargalhada. O outro, sem entender, questionou: "Não estou entendendo o que você diz. Pelo que me consta, ele pode me desligar do grupo se estiver descontente com meu trabalho. Pode até me entregar a algum inimigo, mas me transformar em bicho de estimação. O que quer dizer com isto? O que você pensa que são aqueles animais que ele arrasta acorrentados para lá e para cá? Isto quando não estão nas mãos daquele sádico Cérbero." "O quê? Você quer dizer que aqueles são gente como eu e você?" Gargalhando, ele respondeu: "Pode ter certeza. Boa coisa eles não fizeram, e como o Red não perdoa, também não solta o inimigo. Que há de mais cômodo que carregá-los na corrente, ainda mais transformá-los em animais de guarda?" Eu ouvi aquilo estarrecido. Achava as criaturas estranhas, passava uma sensação inquietante, mas jamais supus serem seres humanos. Estas divagações foram cortadas e trouxeram-me bruscamente à realidade. De repente, como se tivessem sido atraídos pelos meus pensamentos, os dois animais avançavam gruta adentro. De um salto, fiquei de pé tentando divisar quem os conduzia. Uma esperança mínima se acendeu em meu coração. Fosse o Red, talvez eu tivesse a chance de lhe falar. Talvez sozinhos eu pudesse tocar em seu coração, fazê-lo perceber minha difícil situação e que fora movido pelo amor. Já me preparava para suplicar de joelhos se fosse preciso seu perdão, procurando perceber o condutor dos animais humanos, quando todas as minhas esperanças foram por terra abaixo. Era Cérbero quem os conduzia. Red com certeza fizera dele seu rastreador,
pois aquele homem conhecia tudo pelas redondezas e muito mais. Dizia-se que ele sempre vivera nas matas. Quanto mais ermos e solitários os lugares, mais ele se sentia em casa. Diziam também que ele mantinha contato com estranhos seres que não pertenciam à raça humana, seres que lhe ensinavam como conhecer a natureza, suas propriedades e como manipulá-las. Diziam muitas coisas sobre ele, e entre essas que ele não se preocupava com ninguém, não se considerava como humano, que taxava como raça decrépita, de pouca serventia. Enfim, era a última pessoa que eu queria encontrar naquele momento. Perguntou-me, como que sugerindo: "O que faz aqui?" Pego de surpresa, titubeei, não sabia o que falar, e quase gaguejando deixei escapar que estava escondido. Ele foi aproximando-se, os animais inquietos grunhiam, os dentes enormes para fora me apavoravam. "Espere aí, eu já te vi antes. Não trabalha para o Red?" Sim, apressei-me em responder. Entendendo afinal que ele não estava à minha procura, recentemente fui à tua morada buscar algumas mulheres para o Red. Fui falando muito apressadamente, antevendo uma chance de escapar, mas ele, depois de falar umas palavras ininteligíveis fixando os animais, o fez acalmarem-se e se aproximou de mim, olhando-me tão fixamente como fizera antes com os animais. Aqueles olhos parecidos com de um réptil me gelavam o sangue. "É você? O fugitivo que Red Marinheiro procura, não é?" "Sim, mas houve um mal-entendido. O Red Marinheiro não pensa assim. Você tentou lhe roubar uma de suas propriedades." "Não tentei roubar ninguém", eu gritei. "Depois esta pessoa é alguém íntima minha. Convivemos juntos na terra. Não considero o Red dono dela." Ele fez uma estranha careta a título de riso e chasqueou antes de falar. O Red tem razão. Você é muito perigoso. Tem ideias próprias e, o que é pior, não se intimida em dizê-las. Entenda que quem recebe ordens não pode pensar, somente obedecer. Se você pensa, pode vir a ser um obstáculo com quem deve obediência. Deveria ser inteligente o suficiente para calar tuas divagações e ideias. Quanto a sentimentos, meu caro, aqui nestas paragens não há lugar para isto. Veja, quem dirige não sente. Se sentir, apaga esta chama antes que seja a causa da própria perdição. Você é perigoso para teus superiores porque pensa, e torna-se uma arma contra si mesmo porque sente. Seus sentimentos é o que levaram à ruína. Não estava à tua procura. Antes me abastecia de matéria-prima para minhas pesquisas. Dizia apontando para um grande saco que tinha deixado na entrada. No fundo, pude perceber folhas, galhos secos e etc. E ele continuou: "Mas minha ligação com Red Marinheiro, nosso acordo mútuo, exige que eu te entregue." E saiu para chamar outro que eu não havia percebido, mas que ficara aguardando a entrada da caverna. E assim, quase que arrastado por aqueles homens, iniciei o longo percurso da volta. Os caminhos eram tortuosos, difíceis, e a fadiga ameaçava tomar conta de mim, talvez porque minha disposição íntima fosse diferente da vinda para aquelas paragens. Antes eu fugia, sem perceber as asperezas do caminho. Em minha mente só ressoava: fugir, fugir. Agora, aquela energia que me fizera correr tanto parecia que tinha se esvaído. Na verdade, o que me faltava era esperança. Não via mais nenhuma saída. Não tinha ilusões quanto ao tratamento que receberia do Red. Já ouvira tratar antes com traidores, e eu com certeza neste momento não passava disso para ele. Abeiramo-nos dos vastos domínios do Red. Na realidade, ainda estávamos dentro dele, pois até aquele local onde me escondi, ele o considerava seu. Assim é que neste mundo, os que se firmam acima dos outros vão escravizando pessoas, estendendo seus domínios. Em tudo e em todos vão deixando suas marcas, como os antigos escravocratas, que marcavam seus escravos a ferro quente. Muitos iam se juntando ao grupo que me levava, uns por curiosidade, outros porque sabiam que Red me procurava, queriam estar por perto, fazer parte daqueles que prestavam um benefício ao chefão, entregando-lhe o traidor. E observando aqueles rostos, muitos sorriam sarcasticamente,
antevendo com prazer o que o Red faria comigo. Minha situação era crítica. Por mais que procurasse no meio daquela turba, não encontrava um rosto amigável. Assim que chegamos, fui introduzido na morada do Red, lugar estranho para mim, pois nunca estivera ali antes, embora o lugar sempre despertara minha curiosidade. Senti-me acabado. Aquele que me levava, salvo as palavras ditas na caverna, não me dirigiu sequer um olhar durante o trajeto. A caminhada me deixara exaurido, talvez pelos próprios temores, como também pela aridez daqueles que nos acompanhavam. Sentia que minhas energias eram sugadas aos poucos. Capítulo 20. Ali naquele salão olhava tudo procurando encontrar Lucila. O lugar era escuro, carregado, com decoração berrante. Se é que se poderia chamar aquilo de decoração. Sempre muitas coisas vermelhas, panos cobrindo as paredes, almofadas por todos os lados, onde as pessoas iam se sentando. No fundo, uma cadeira parecida com trono de reis, semelhante àquela em que narrei a reunião dos chefes com o Red. Ele lá estava sentado. Era bem a imagem do rei déspota e arbitrário que nenhuma compaixão tinha pelos vassalos. O Cérbero me obrigou a chegar bem perto desse trono, só que na metade do caminho deu uma cacetada em minhas pernas e eu caí de joelhos. Dessa forma, arrastando-me ajoelhado, ele me obrigou a prostrar-me ante o Red marinheiro. Então, amigo Cérbero, presta-me mais este favor valioso, traz-me de volta o servo fugido. As palavras de Red me encheram de cólera. Eu nunca fora seu servo. Não fosse minha penosa situação, teria reagido, ao menos com palavras, mas não. Não tinha condição sequer de levantar a cabeça que Cérbero mantinha abaixada, forçando-a com um cacetete de madeira que ele trazia nas mãos. Encontrei-o nos lugares ermos onde pego meus materiais. Sem saber, ele se escondeu bem, pois aquele local é evitado por todos que sabem que por ali eu ando muito. Inclusive, a própria caverna onde ele estava é o local onde adestramos animais para o trabalho. Red Marinheiro riu alto e gostosamente. Então nosso amigo caipira fugiu da frigideira e caiu direto no fogo. E ria muito. No esforço supremo, consegui balbuciar. Pensei que tivesse alguma consideração por mim. Não disse certa vez que eu já lhe salvei a vida? Ele desceu 2 lances de escada, pois havia esta elevação onde sua cadeira ficava e se colocou ao meu lado. Fez um sinal e o Cérbero se afastou, no que eu pude então me libertar da pressão. Levantei os olhos e o encarei. Ficamos assim por alguns segundos. Sim, caipira, uma vez, há algumas centenas de anos, você salvou minha vida. Foi quando eu era capitão de um navio e você é o meu grumete preferido. Sempre ponto auxiliar dedicado. Não questionava nenhuma ordem. Só que isto faz muito tempo, meu amigo, e as pessoas mudam. Eu mudei, você mudou. Hoje já não é o rapaz simples e obediente de antigamente. Não aceita mais ordens de quem só quer o teu bem. Não. Hoje você quer agir por tua cabeça. Questiona minha posição, questiona o que fazemos. Não concorda com a maioria e se cumpre o que te ordeno é contra tua vontade. Só o faz porque não tem outra saída. Jamais me indispus contra tua vontade, Red. Você tem memória curta, caipira. Ainda em vida você já me dava muito trabalho. Só aceitei auxiliar-te, primeiro justamente porque te reconheci e te devi este favor, que agora você me cobra. E segundo porque o negro, que tem em alta conta, porque nunca discutiu uma ordem minha, sempre fiel às suas obrigações, como ele mesmo dizia, pediu-me por ti. Mas já naquela época você não me inspirava confiança. Mas não sou homem mal agradecido. Pago minhas dívidas e a sua já foi paga muitas vezes. Pensa que se eu não zelasse por você, viveria tanto tempo dentro daquela cadeia. Desfiz muitos complôs que teus companheiros de carceragem tramavam contra ti. Mesmo aquele teu antigo patrão chegou a botar gente lá dentro para acabar contigo, de medo que você desse com a língua nos dentes sobre o negócio escuso dele. Comprou até funcionários para este mesmo fim. Então, porque achas que ficou tanto tempo na solitária, eu salvei tua vida, não uma, mas várias vezes.
Se formos pesar na balança, quem me deve é você, e agora mais ainda, por não saber ser agradecido a quem te estendeu a mão. Sim, reconheço tudo o que você fez por mim, Red, mas entenda a minha situação. Não tenho a visão que você tem, sou limitado e não percebi o quanto necessitava de ajuda. Você mostrou ter bom coração, me auxiliou, e porque nega este auxílio agora que mais necessito dele. Você confunde as coisas. Sim, é verdade que você é limitado, todos são. Poucos conseguem ter a perspicácia que eu tenho sobre o comportamento humano. Por isso mesmo, não posso mais te ajudar. Quem trai uma vez vai trair de novo, e eu não me fiz chefe deste domínio por ter bom coração, como você diz. Não, aqui não há lugar para isso, meu amigo. Para manter uma posição igual à minha é preciso ter um objetivo, e o meu é um dia estar à frente deste país, direcionando todas as áreas importantes dele. Para isso, preciso me cercar de pessoas capazes e firmes, mas que não queiram se sobrepor a mim. Caso contrário, por mais que sejam valiosas, terão de ser descartadas. Não crio cobra para ser mordido por ela. Antes, ao menor sinal de ataque, lhe decepo a cabeça. Já há muito estava de olho em você. Teus pensamentos são discordantes. Mais de uma vez percebi teu desagrado ao ter que cumprir uma ordem direta minha. Por tudo isso, se não fosse a promessa feita ao negro, já teria me descartado de ti há muito tempo. Você já me trouxe constrangimentos mais de uma vez. Já há algum tempo, um dos chefes veio reclamar que você não quis cumprir uma determinação dele, quando eu coloquei sob suas ordens na confiança que você saberia bem cumprir sua obrigação, lembra-se? Como eu ficasse em silêncio, ele continuou. Vou te refrescar a memória. Lembra-te do caso daquele chefe de família, aquele que havia causado problemas ao bem-estimado amigo Córdobas do setor dos vícios? Tua tarefa era tão simples: quebrar o comércio desse infeliz para que suas vendas minguassem e ele se visse no desespero. E, ao mesmo tempo, foi-te pedido que envolvesse os filhos, dois rapazes, a se interessarem por alguma droga. Mas os dois ainda eram garotos, duas crianças apenas. Vê? Ainda agora você ousa me desafiar, indo contra o que te ordenei. O que te importa quem são ou o que são? Aqui idade não conta, meu caro. Você já devia saber bem disso, todos são espíritos. Não há inocentes pagando pelo que não devem. Tua intromissão nos assuntos alheios foi e será tua perda. Como se não bastasse tudo isso, você ainda põe teus olhos sobre o que é meu. Mas, Red, nunca tive a intenção de mexer no que é teu. Amo Lucila. Éramos companheiros na terra. É natural que eu a queira ainda. E para você, com certeza, ela não é nada. Você pode ter tantas mulheres quanto quiser. Por favor, não me afaste daquela que eu amo e por quem daria vida se a tivesse. Para encerrar esta discussão, que já está demasiada para o meu gosto, digo-te que vocês não eram companheiros e sim amantes. Não se esqueça de que foi este o motivo pelo qual Esteves te entregou às autoridades. Quanto ao que ela é para mim, te respondo: nada, não é nada. Nem a tinha percebido antes de você voltar seus olhos para ela, mas agora anseio sim conhecê-la melhor. O que tem essa mulher que te fez perder o bom senso e me enfrentar? E depois, para onde tu vais, não irá precisar de nenhuma companheira, mas se insistir, eu a farei te acompanhar e garanto, não será nada agradável. Se a ama tanto, não irá querer vê-la nesse lugar, estou certo? Sim, faça comigo o que quiser, mas não a deixe sofrer. Assim seja. E dando por encerrada a nossa conversa, voltou-se para aquela assembleia que nos rodeava. Bem, vistes que não posso ser acusado de injusto. Tentei de tudo para auxiliá-lo, pois foi um homem trabalhando sob minhas ordens, e isto conta muito. Se dou nosso contrato por encerrado, é porque nosso amigo caipira já não tem mais serventia. Sua mente lhe prega peças e com certeza não consegue mais cumprir ordens, por mais simples que sejam elas. Assim, vou libertá-lo deste constrangimento que com certeza lhe faz muito mal e entregá-los aos cuidados do nosso caro Cérbero, que certamente dará uma melhor serventia a ele. Seguindo aquelas palavras, murmúrios e grunhidos se elevaram no ambiente. Muitos aplaudiram a decisão do chefão Red Marinheiro.
Outros se horrorizaram, tentando imaginar as 1000 torturas que me seriam infligidas por aquele servo das trevas. A mim, nada mais interessava. Ansiava morrer de novo para libertar-me de vez daquela sina maldita em que nada dava certo. Aí me lembrava de que já estava morto. Não haveria uma segunda morte, ou talvez houvesse, pois eu quase nada conhecia deste mundo, onde são aglomerados vítimas, verdugos e seres diabólicos. Não, eu nada sabia deste mundo e nem se minha sina um dia terminaria. Assim que Red me deu como um traste qualquer para aquele ser, Cérbero, ele fez um gesto e imediatamente alguém surgiu com uma corrente que foi colocada em meu pescoço. E de imediato ele já começou a me arrastar para fora, sendo detido por um gesto do Red. Espere, camarada Cérbero, ainda tenho mais 2 encomendas para ti. Ao seu sinal, outros 2 homens entraram também acorrentados. Estarrecido, eu os reconheci. Eram Brandão e Aloísio, quase que totalmente desfigurados, sinal de que foram torturados. E assim, com os 2 caminhando ao meu lado, lá fomos nós, puxados por correntes como animais. A turba urrava abrindo caminho para passarmos, e alguns até iam seguindo juntos. Desci miseravelmente de um posto de comando, considerado por alguns braço direito do Red, isto porque, durante um bom tempo, ele fez questão de que eu andasse ao seu lado. Os que nada sabiam do que lia no íntimo achavam que era por consideração à minha pessoa. Hoje eu sei que tudo aquilo era por não confiar em mim, a bem dizer um teste. Invejado por muitos, ali estava eu naquela condição e podia sentir a alegria infernal daqueles mesmos que antes me aplaudiam. Já agora, ansiando tomarem o meu antigo posto. Coisa efêmera é o poder deste lado, tal qual na terra mesmo. Andamos muito. Procurava me aproximar de Brandão e Aloísio, mas o homem que segurava minhas correntes tinha um mórbido prazer em dar trancos na corrente, o que me fazia ofegar e doía intensamente o pescoço. Então, para evitar esta brincadeira brutal dele, procurava seguir os seus passos. Aguardei uma chance para falar com eles. Isto só se deu muitas horas depois, quando o próprio Cérbero resolveu parar o grupo e se embrenhou nas matas à procura de matéria-prima para suas experiências. Nem bem ele se distanciou, os homens relaxaram um pouco a guarda. Os 2 companheiros se amontoaram em um canto e resolvi então me aproximar. Brandão, Aloísio, o que houve? Arrisquei perguntar. No primeiro momento não deram mostras de terem me ouvido e eu insisti. Quem fez isso com vocês foi o Red Marinheiro? Se você sabe, por que pergunta? Respondeu Brandão de má vontade, demonstrando grande desconforto. Saber eu não sei, mas posso presumir que foi ele, mas por quê? Ainda pergunta. Você é o culpado de tudo, respondeu ele. Eu, como assim? Retruquei. Então não sabe que pelo pequeno favor que fui cair na besteira de te prestar, o Red maldito nos encarcerou por vários dias, acusando-nos de sermos teus cúmplices? Mas cúmplices do que, se eu não nada fiz? Olha, caipira, não me faça perder a paciência, só não te faço pagar caro por não estar em condições, pois ficamos vários dias sendo espancados, e até um homem forte como eu tem seu limite. Mas rogue para estar bem distante de nós quando melhorarmos, porque você vai pagar caro cada pancada que levamos. Espere, Brandão, calma. Não é o momento para desforras, temos que permanecer unidos para tentarmos uma fuga ou uma reação, caso se apresente a oportunidade. Ele, percebendo a melindrosa situação em que nos encontrávamos, acabou concordando comigo. Tornou-se mais amigável e continuamos a conversar. Diga-me, o que queria saber de vocês, o Red? Tudo. Queria que confessássemos desde quando sabíamos de suas intenções com aquelazinha lá, onde você estava escondido, quais eram os seus planos. Mas você não lhe disse que eu só queria conversar com a Lucila, que, aliás, só conversamos por alguns minutos apenas e que esta foi a primeira vez. E você acha que ele vai acreditando assim? Olha, caipira, estou alarmado com você. Ainda acredita em boa vontade, apesar de já estar aqui há tanto tempo. As pessoas, principalmente quando são poderosas, quando estão por cima, só acreditam no que querem e no que lhes convém. E dando uma gargalhada, completou.
Deixa de ser besta, homem, acorda. Aqui não é o céu não, está mais para o inferno. Tudo bem, Brandão, mas diga, como ele chegou a essa conclusão toda? Só estávamos nós e as mulheres ali, mais ninguém? Como ele foi saber que cheguei a conversar com Lucila? Aí está a surpresa, para você ver que não se pode confiar em ninguém. Uma daquelas mulheres, a mais sonsa, que parecia alienada e ficava andando para lá e para cá, você lembra? Não, creio não ter prestado atenção. Pois é, esta fulana de sonsa não tinha nada, era espiã do Red. Percebeu você nos seguindo desde o início. Até então, a conversa que tivemos quando em maldita hora eu concordei em te ajudar. Tudo isso a fulana contou para o Red na minha frente. Ainda fazia questão de narrar as coisas, teatralizando. Quem a ouvisse iria pensar, como aliás pensaram mesmo, que éramos todos traidores. Até dá para entender a posição do chefão. O problema todo, caipira, é colocar mulher no meio do assunto de homem. Veja, você está enroscado porque, por conta de uma mulher. Até eu e o Aloísio, que não tínhamos nada com teu caso, fomos envolvidos. Quando se trata com mulher, o negócio fica perigoso. E aquele lá ainda vai se ver mal por estar confiando tanto naquela rameira. Deixa estar. Mas dia menos dia ele cai desse poderio todo. Aliás, já ouvi dizer que tem alguns chefões meio descontentes com ele. E tudo desce. Vamos esperar para ver a queda do grande chefão Red Marinheiro. Encerrou a conversa se recostando novamente. Percebi que ele estava bastante esgotado. Mas o estado do Aloísio era bem pior. Somente uma vez, ele me lançou um olhar cheio de ódio, culpava-me e não lhe tirei a razão. Estava penalizado com a situação dos dois, mas também não aguardava sorte melhor. Conhecia a fama do Cérbero. Muitos o consideravam um louco, outros como o Red um gênio. Mas o que fosse não importava, pois sabia que bondade nenhuma existia dentro daquele ser. Ainda ficamos um tempo enorme ali, aguardando o retorno dele. De minha parte não tinha pressa, enquanto estivesse ali, haveria uma esperança. Enfim, com o retorno de Cérbero trazendo um grande volume nas costas, nos colocamos a caminho. Figura das mais estranhas aquela, fez-me lembrar as antigas crendices com que mães procuravam conter seus filhos levados, botando-lhes medo, falando do homem do saco. Olhando-o, caminhava meio curvado, aqueles cabelos longos, grisalhos e escorridos pelas costas, quase lhe tampando o rosto. Alto, magro, às vezes trazia um colete indígena, de outras vezes somente uma calça franjada e botas estranhas de tecido. Sempre um chicote na cintura. Esta era sua única arma, mas a mais poderosa eram seus olhos. Tenho a impressão de que ele, tal qual a serpente, também paralisava suas vítimas com a força hipnótica do seu olhar. Toda sua figura causava-me um estranho mal-estar, e não era de todo desconhecido para mim. Aproximávamos daquele casarão onde estive para buscar as mulheres, entre elas minha querida Lucila. Já nas portas da dependência, em vez de entrarmos, ele fez sinal aos homens e o grupo se separou. Somente os 3 que nos arrastavam pelas correntes no pescoço o acompanharam. Continuamos a andar atrás da casa, surgindo algumas árvores raquíticas e logo adiante uma pequena montanha. Aproximamo-nos e bem disfarçada surgiu uma entrada e a montanha se revelou uma grande caverna. Já aí, minha esperança de fuga sumira. Do lado de dentro dessa caverna, 2 zumbis guardavam a entrada. Seres completamente anestesiados só obedeciam e acredito que também só ouviu a voz de seu mestre Cérbero. Os 3 que nos arrastavam não entraram, postaram-se do lado de fora. Aqueles 2 de dentro tomaram as correntes e foram nos conduzindo atrás do Cérbero. Este ia se estranhando mais e mais naquela caverna. E surgiram cômodos diversos. A maioria parecia ser de uso porque trazia algum mobiliário, um estrado aqui, uma mesa tosca ali. Assim se sucedia até que chegamos em uma sala ampla que com certeza era o laboratório daquele homem. Parecia algo saído da Idade Média. Instrumentos antigos, prateleiras repletas de potes, vidros com produtos variados, a maioria coisas escuras e gosmentas. Aliás, tudo ali era escuro. A impressão era de grande sujeira, uma mesa comprida cheia de vidros, coisas de químico.
Nunca tinha visto nada parecido só em livros. Frascos, ampolas diversas e instrumentos parecidos de tortura. Quanto mais eu via, mais a curiosidade aguçava e mais eu me arrepiava ante o que nos aguardava. Aquele local respondia por tudo o que se falava daquele ser. Coisas que eu considerava invenção de tolos, agora começava a crer. Sim, ele deveria ser algum bruxo saído direto da Idade das Trevas. A questão era, como se encontrava ali aquele ser, e com aquela aparência indígena que nada tinha a ver com aquela coisa toda. Apesar da precariedade da minha situação, minha natural curiosidade trabalhava sem cessar. Passamos por aquela sala e chegamos a um local horrível, úmido, espécie de cela. Logo notei argolas nas paredes, e logo a seguir estávamos sendo colocados nelas. Sem uma palavra, aqueles dois seres apáticos iam nos prendendo pelos braços, com a supervisão de Cérbero. Eu aguardava o pior. Ficamos ali muito tempo, acorrentados naquela posição. Braços e pernas dormentes, o corpo todo doía. Às vezes me perguntava que morte era aquela, que nos jogava além do túmulo, mas que continuávamos mais vivos do que antes, sentindo todas as necessidades como qualquer outro, sofrendo dores, fome e sede. Que morte é essa que nos mantém quase farrapos, vivendo sem nenhuma dignidade, à mercê dos mais fortes? De nós três, Aloísio certamente sofria mais. Muito ferido, jazia numa espécie de inconsciência, retornando às vezes numa lucidez para resmungar contra mim. Ah, maldito caipira, é por culpa tua que estamos aqui. Mas isso não durava muito. Logo entrava novamente naquela inconsciência que nada tinha de agradável, a julgar pelos gemidos que soltava de vez em quando. Não sei precisar quanto tempo se passou sem que víssemos viva alma, até que um dia ouvimos barulho de algo sendo arrastado com passos. Não demorou muito. O Cérbero, com um de seus escravos alienados, entrou na cela fétida, arrastando uma espécie de mesinha com rodas. À medida que se aproximavam, fui notando em cima desta alguns apetrechos, injeções e tubos contendo líquidos de cores estranhas. As injeções eram em número de 3. Ele então começou a prepará-las, colocando em cada uma um daqueles líquidos dos tubos. Um era de tom esverdeado, o outro era um tom avermelhado e o último amarelo escuro. Eu de imediato percebi, e o Brandão também, que aquelas injeções eram destinadas a nós. Como nosso carcereiro não falasse nada, trabalhando silenciosamente, perguntei-lhe: o que são estas injeções e o que você vai fazer com elas? Ele nem se indignou a nos olhar e continuou no que estava fazendo no mesmo silêncio anterior. Sabendo que nada agradável nos aguardava nas mãos daquele louco, fiz o possível para chamar a sua atenção e tirá-lo daquele mutismo para um diálogo, se possível. O que você pretende, Cérbero? Não te fizemos nada, por que pretende nos envenenar com isso? Veneno? Como se atreve? Falou entre os dentes. Vocês vão fazer parte de uma experiência. Deem-se por felizes, pois vão participar em uma boa causa. Seja o que for essa experiência, temos o direito de saber qual é. Você é o melhor. Vocês não têm direito algum aqui. São apenas cobaias de uma experiência e eu não tenho que perder meu tempo com explicações que, de certo, vocês não entenderiam. Talvez não sejamos tão estúpidos como você imagina. Quem sabe, com alguma explicação nos colocaríamos de boa vontade para auxiliá-lo no que pretende. Não é melhor ter colaboradores ao invés de simples escravos iguais a este? Falei apontando para o ajudante dele. Eu tinha certeza de que nada de bom poderia sair daquele homem, mas tentava desesperadamente ganhar tempo. A experiência, respondeu ele, me ensinou que colaboradores não são confiáveis, porque não me acusem de insensível, vão tentar me fazer claro. Estou tentando expandir a consciência humana de modo que o homem possa, através de sua inteligência, fugir a determinadas leis que regem a humanidade. Acredito que, aumentando enormemente a capacidade mental do homem, ele próprio possa determinar seu destino, sem ser atropelado pela lei de causa e efeito. Ele, com sua capacidade,
poderá se colocar acima dessa lei, ou ser ele próprio, tanto a causa como o efeito, podendo modificá-los à vontade, mas com certeza você não entenderá o alcance disso. Com esta capacidade, meu amigo, podemos nos lançar no espaço, alcançar outros mundos, interferir na própria criação e fugir dessa sina miserável que este mundinho nos reserva, quer estejamos envergando um corpo carnal ou não. Estando aqui ou no mundo físico, somos prisioneiros, não conseguimos cortar as amarras que nos prendem aqui. Este é o meu objetivo e hei de consegui-lo. De agora em diante não falarei mais com nenhum de vocês. São peças importantes de uma experiência, só isso. Portanto, não me atrasem mais. E assim, depois dessa louca explicação, percebi que ele era muito inteligente, mas que de alguma forma visava algo além de seu alcance, e que não mediria o sacrifício alheio para tentar alcançá-lo. Era um ser com quem não adiantava falar, pedir ou implorar. Brandão me olhava estarrecido. Ouvira a conversa, mas creio que não entendera nada. Já o Aloísio estava na mesma. Cérbero se voltou na direção do Aloísio com a ampola verde, parou e disse: uma última palavra. Você falou de colaboradores. Ninguém aceitaria mesmo porque, de início, vocês não sentirão nada, mas ao longo do tratamento podem surtir efeitos colaterais desagradáveis. Mas o que fazer, não é? Depois dos fins, algumas vezes, justificam os meios. Este é um dos casos. Aproximou-se do Aloísio e deu-lhe aquela injeção. Depois foi a vez de Brandão, que se pôs a berrar e a espernear, mesmo ali acorrentado pelos braços e naquela posição, por ser um homem bastante forte, estava causando problemas. Cérbero, bastante irritado com esse contratempo, colocou a injeção destinada a ele na mesinha. Voltou-se olhando fixamente para Brandão, que emudeceu. Chegou perto dele, segurando sua cabeça. Percebi que tapara sua boca com uma mão e colocara sua boca no nariz de Brandão. Ficou alguns minutos fazendo isso e notei que estava lhe sugando toda a vitalidade pelo nariz. Fiquei impressionado com a cena. Brandão aos poucos foi amolecendo, esbugalhando os olhos até que seu corpo se estirou por completo. Somente os braços presos o mantinham ali. Quando finalmente ele o largou, Brandão estava totalmente inconsciente. Depois aplicou-lhe a injeção. Eu, para não ter destino igual, permaneci calado, enfrentando o meu destino. A injeção que continha o líquido amarelo foi destinada a mim. Era muito dolorida e logo o braço começou a formigar. Assim que encerrou sua tarefa, ele se voltou para o silencioso ajudante fazendo um sinal. Este imediatamente começou a arrastar a mesa com rodinhas para fora e saíram. Eu fiquei só. Do meu lado, 2 quase cadáveres. Não tenho palavras que possam narrar a vocês o que foi o sofrimento que passei ali. Também não sei precisar por quanto tempo estive preso naquela cela, com meus 2 companheiros de agonia. Todo dia a rotina era a mesma. Ele entrava com um ajudante que, a partir de determinado tempo, eu não saberia reconhecer mais se era o mesmo ou outro, e nos aplicava as mesmas injeções, sempre naquela ordem de cores, buscando um propósito que eu não atinava qual fosse, mas que passei a considerar por sadismo, dando o padecimento que passamos em suas mãos. Detalhe um assunto que ainda me faz sofrer muito, pois passados alguns anos do ocorrido, ainda trago no perispírito restos daquele líquido que ele me injetava. De início, como percebi já na primeira injeção, houve um formigamento tremendo no braço, seguido de uma queimação. Senti o braço em fogo. Assim passei horas tortuosas querendo refrescar aquele calor do braço, e quando começava a amainar, já conseguia suspirar aliviado. Novamente entrava o meu algoz com as tais injeções e, sem mesmo olhar suas vítimas, aplicávamos o líquido indo embora. Foi essa a rotina de nossas vidas por um longo tempo, só que a cada injeção o sofrimento aumentava. Daí a pouco, já não era só o braço a formigar e a queimar, mas o corpo todo. Podia sentir o líquido correndo em minhas veias, dilacerando-as, abrindo caminho como fogo em uma mata. Gritava por água, um pouco de água para acabar com o fogo que me queimava as entranhas. Já não conseguia pensar em mais nada.
A lucidez, a clareza mental que mantivera em todas as situações, de tudo isso nada mais restava. Passei de homem para ser um quase dementado. E as injeções continuavam, um martírio sem fim. Nos breves momentos em que o ser odioso entrava na cela, gritava-lhe, pedia misericórdia, ameaçava. Tudo saía de minha boca aos turbilhões, numa tentativa vã de que ele parasse com aquilo. Água, água, por misericórdia, jogue-me água, estou queimando. E gritava, mais nada. A impassibilidade dele era inacreditável, sentia-o como um ser sem entranhas. Os sofrimentos de meus companheiros não eram menores que os meus, mas do Aloísio nada posso dizer, não dava sinal de vida. Somente gemia, mas muito baixo, baixo, até que nada mais se ouvia. Notei horrorizado que sua cabeça começou a inchar a cada dia mais. Crescia como se estivessem lhe injetando ar. Já o Brandão mexia-se e gemia, tentava em vão se soltar das correntes como eu. Se o Aloísio só a cabeça se deformava, já o Brandão inchava por todos os lados, ia mudando de cor, cada vez mais vermelho e inchado. Os punhos já quase cobriam as correntes que o prendiam, parte de seu corpo, como que se dobravam para fora. Como se uma pessoa muito obesa fizesse um regime drástico e a pele ficasse flácida, mas ainda com muita gordura acumulada. Não conseguia entender aquilo. E, aliás, nem conseguia parar para perceber. Muitas coisas eu busco hoje na memória para passar para o papel, mas na época nada me interessava. A dor que sentia não deixava eu perceber nada mais. Entrava em consciência, tinha pesadelos horríveis de pessoas sendo queimadas em fogueiras. Chegava a me ver atiçando fogo para que aumentasse, e então eu próprio me transformava na vítima. Agora era eu quem ardia, só que o fogo era invisível. Já fazia uma eternidade que estávamos nas mãos de Cérbero. Para mim era como se fosse uma vida. O passado sumira, tudo se concentrava ali e o momento era só de sofrimento. Bolhas começaram a surgir primeiro nos braços, onde eram aplicadas as injeções, ininterruptamente. Eu, horrorizado, via-se arrebentarem. Foram surgindo aqui e ali, arrebentavam-se, de dentro saía um líquido amarelado, de certo mesmo que Cérbero me aplicava e que o corpo espiritual tentava desesperadamente expulsar para fora. Assim, muitas foram surgindo e arrebentando, mas a pele não voltava mais ao lugar. Creio que não dava tempo. O organismo não conseguia se refazer, tal era a violência daquele líquido abrasador. Eram bolhas que se estouravam formando chagas, onde outras bolhas surgiam e a pele ia ficando pendurada. Meus olhos já não se abriam de tão inchadas que estavam as pálpebras, e onde também de tempos em tempos estas bolhas se arrebentavam. A dor dos olhos era quase insuportável, queimava e ardia, então procurava nem abri-los mais. Cada vez que me esforçava para ver algo na semipenumbra que nos envolvia, horrorizava-me. Aloísio, com a cabeça imensa, parecia que se espetasse uma agulha, ela simplesmente esvaziaria, como se não tivesse nada dentro. O corpo parecia demasiado pequeno, magro e frágil para sustentar aquele colosso que era sua cabeça. Brandão não se encontrava melhor, parecia um ser alienígena, muito vermelho e inchado, veias crescidas. Hoje penso que faríamos um bonito papel em um filme de terror, mas por trás de todo esse horror estava ele, o seu criador, Cérbero.